E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a análise do edital da PGM Contagem em Minas Gerais, um edital muito bom, muito bem equilibrado, tá? Eu vou pedir desculpas para você para iniciar o vídeo, primeiro pela minha voz, que não tá lá essas coisas, e segundo porque eu demorei um tempinho para gravar esse vídeo, esse edital já saiu tem 2 dias, justamente porque eu tava com a gripe safada e aí minha garganta tava muito ruim. Mas agora que eu dei uma melhoradinha, já vamos lá, vamos analisar esse edital muito bom e eu já quero adiantar uma coisa para você. Se você é nosso aluno do curso extensivo, seja da turma 1, seja da turma 2, que vai começar agora dia 1º de abril, esse edital é obrigatório para você, tá? Faça esse concurso. Eu só admito que você não faça esse concurso se você achar as passagens aéreas muito caras para ir para Minas Gerais, o que geralmente não é o caso. Mas caso contrário, cara, considere essa prova aqui parte do seu curso extensivo do Revisão PGE, tá? Porque essa prova é muito boa e você já vai ter visto grande parte do edital quando chegar essa prova, beleza? Vamos lá que você vai entender melhor o que eu tô falando. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve que a gente sempre traz conteúdo de qualidade para você. Vamos lá. Vamos analisar o básico do edital aqui primeiro. Remuneração de R$12 mil é uma boa remuneração, tá? Se você tem o objetivo profissional de ganhar mais que isso na sua vida, eu compreendo e tá justíssimo. Contudo, não deixe de fazer a prova por causa disso, tá? Eventualmente você chega lá e descobre que a situação é melhor do que você imaginava e mesmo se não for, já é um bom degrau para você, quem sabe, depois conseguir um outro passo, beleza? A banca é a Fundep, é uma banca bem equilibrada, nós teremos alguns comentários sobre ela aqui ao longo desse vídeo, mas não é uma banca de grandes surpresas. Eu nunca fiz uma prova Fundep, mas eu já fiz muitas questões Fundep. E as questões que eu fiz da Fundep são questões equilibradas, são questões assim, se você está estudando para concurso, você espera que aquilo caia em uma prova, perfeito? São 5 vagas mais cadastro de reserva. Aqui a má notícia é, principalmente para quem está na ampla concorrência, é porque nós temos 2 vagas reservadas, né, para cotas, então são apenas 3 vagas para ampla concorrência. O que não é também um grande problema, porque PGMs costumam ter poucas vagas mesmo. E mesmo assim, de vez em quando, alguma PGM chama muito. Às vezes não chama, às vezes chama, mas você tem que correr o risco. Você não pode ficar parado falando, acho que eu não vou porque deve chamar pouco. Cara, não seguir por isso, tá? Você pode se arrepender. Se você acha que essa prova, você tem chances nela, vai lá e faça, independentemente do número de vagas. E esse não é um número de vagas ruim. Beleza. Pode advogar, o que é sempre bom, ainda que você não queira advogar, isso, por exemplo, é o meu caso, eu não tenho a pretensão de advogar, mas eu gosto muito de ter essa possibilidade para o meu futuro. Eu não sei o que eu vou estar pensando daqui 10 anos, eu não sei como estarão as carreiras públicas daqui 10 anos, e ter essa possibilidade é sempre bom, é sempre uma chance a mais para você no futuro. E se você gosta mesmo de advocacia, aí é sensacional, né? Porque aí você tem um salário fixo e pode advogar, que para muitos advogados esse é o melhor cenário possível. Perfeito? Não exige prática jurídica, o que eu particularmente gosto, eu acho essa uma limitação chata em concursos, beleza? As inscrições vão até o dia 23/6. Por que eu destaquei isso aqui? Porque é muito tempo, tá? Desde o lançamento desse edital, você vai ter ali 3 meses para fazer essa inscrição. Por que eu acho essa uma informação relevante? Porque você não precisa se inscrever agora, tá? Um problema que ocorre muito com os estudantes sai o edital, aí vai lá, se inscreve, compra passagens e tal, e 15 dias depois já parou de estudar, sabe? Isso é o que mata você. Mata não só você como estudante, mas o seu bolso também, porque você gasta o dinheiro e não se dá uma chance efetiva de passar na prova. Então o que eu recomendo para você? Vai lá, faz essa inscrição. Se você não quiser pagar essa taxa de R$150 agora, não precisa nem pagar agora, mas estuda, cara, estuda ali, esse finalzinho de março, e abril inteiro. Se chegar em maio, você ainda estiver estudando, estiver num ritmo forte, essa prova é para você. Aí sim, você vai lá, compra suas passagens aéreas se você não for de Minas, paga esses R$150 da inscrição e vai fazer essa prova com tudo para passar, beleza? Você não precisa tomar essa decisão agora. A decisão que você precisa tomar agora é, eu vou estudar. Se você deixar para estudar amanhã, acredite em mim, você já está atrasado. Você tem que estudar agora. De preferência que acabou esse vídeo, se você quer estudar por videoaula, nós temos várias videoaulas aqui nesse mesmo canal. Já vai estudando, porque você já tem que pegar um ritmo forte nesse pós-edital. Perfeito? E a prova está bem distante.
10/8, o que é sensacional para quem tem uma vida minimamente organizada e pode estudar daqui para lá, tá? Quantas horas de estudo você precisa no pós-edital? Isso é muito pessoal, tá? Quem coloca aí um número exato, tá de certo modo fazendo uma generalização indevida. Eu vou dizer para você o que eu precisava. Eu precisava de 5 horas por dia. Isso era o que eu estudava num ritmo de pós-edital. E é mais ou menos o que a maioria das pessoas estudam, tá? Existe gente que precisa de mais horas, gente que precisa de menos horas. Parabéns porque precisa de menos horas, tá? Mas eu sou do que menos de 5 horas para mim provavelmente teria ficado muito difícil a minha caminhada, tá? Se você não tem esse tempo todo, estuda com o tempo que você tem, tá? Não desiste por causa disso. Mas claro que se você tem mais tempo, a sua jornada é mais fácil. E como essa é uma prova muito distante, 10/8, a ampla maioria das pessoas não consegue manter ritmo de estudo por quase 5 meses. Tá? Claro que eu não tenho uma estatística acerca disso, eu nunca fiz uma pesquisa empírica perguntando pessoa a pessoa, mas as pessoas que eu conheço, a ampla maioria desiste no meio do caminho. Esse é o principal defeito que faz as pessoas não serem aprovadas, tá? Então, se você conseguir manter um ritmo constante até agosto, você tem chances efetivas dessa prova, ainda que hoje você esteja relativamente fraco nos seus estudos, tá? Se hoje você está relativamente fraco, mas se consegue manter um ritmo por esse período tão longo assim, aqui são mais ou menos umas 20 semanas, dá para você chegar muito forte lá, muito forte mesmo. A prova é uma prova que tem uma estrutura muito boa para se fazer. Olha só, são 100 questões, normal, só que cada questão só tem 4 alternativas, o que é muito bom, tá? Faz com que a prova fique pequena, você tem que ler menos. E são 5 horas. Então essa é uma prova em que aquelas pessoas que têm dificuldade de controlar o tempo, provavelmente vão conseguir fazê-lo com alguma facilidade, tá? O que é bom, ou seja, essa prova, além de você ter um tempo grande, ela será uma prova um pouquinho mais curta que a média e com um tempo bom. 5 horas é um tempo bom para se fazer uma prova. O índice que você precisa é de 60% para ser aprovado nessa primeira fase. Mais uma vez, embora fazer 60% não seja algo banal, tá? É algo que é plenamente possível para quem estabelecer um bom ritmo de estudos até agosto. Perfeito? A prova discursiva, ela é no dia 6/10, ou seja, você ainda vai ter 8 semanas entre a objetiva e a discursiva. Por que que isso é relevante? Porque você não precisa se preocupar com prova discursiva agora, esquece isso, tá? Deixa para aprender a fazer parecer, aprender a fazer peça, depois que você passar nessa primeira fase. 2 meses é muito tempo, é mais que suficiente para você aprender isso. Qual é a estrutura dessa discursiva? Mais uma vez, a estrutura é muito boa. Eu vou deixar aqui meus parabéns para quem elaborou esse edital. Esse edital ele é redondinho, ele é muito bem feito, tá? É uma peça que vale 60 pontos, e essa peça vai cobrar os temas das 4 disciplinas principais da advocacia pública: constitucional, administrativo, processo civil e tributário, tributário/financeiro ali no edital. O que é legal, por quê? Porque você valoriza aquilo que é realmente mais importante para a carreira, e você tem ainda 4 questões que valem 10 pontos cada, ou seja, uma pontuação que você não deve negligenciar. Tá? E essa daqui são daqueles temas menos importantes da advocacia pública, ali, direito ambiental e urbanístico, direito do trabalho, ou seja, essa prova ficou muito bem feita porque ela valoriza mais o que é mais importante, mas ela deixou claro que vai cobrar também o que é menos importante, ou seja, você também tem que ter um estudo global. Perfeito, parabéns para o examinador aqui. E aqui um detalhe, não tem consulta às súmulas, tá? Se você for fazer essa segunda fase, já leva o seu vade-mecum grampeado as páginas das súmulas, tá bom? Sob risco deles não terem grampeador lá na hora e você ter que arrancar as páginas. E aí você danifica seu vade-mecum, que é chato, né? Então assim, já leva essas páginas grampeadas, tá? Um conselho que eu te dou. Perfeito? Justamente porque não pode haver consulta às súmulas nessa segunda fase. Perfeito? E mais um detalhe aqui do edital. Eles descontam pontos se você não fizer o mínimo de linhas por questão e na peça, tá? Eu não me recordo exatamente agora, mas na peça, salvo engano, o mínimo são 90 linhas. E nas questões o mínimo é 20 linhas. E desconta meio ponto para cada linha a menos que você fizer. Então, meu conselho para você, ainda que você não saiba exatamente o que você está falando em uma questão, preencha as 30 linhas da questão, tá? Por quê? Porque aí você não corre o risco de perder os pontos aqui por ter feito menos que 20, que é o mínimo,
e, eventualmente, você acaba acertando pontos do espelho da questão que você nem achava que ia acertar, sabe? Então, assim, preencha o espaço todo que você tem para escrever. É sempre um conselho que eu dou para os alunos para provas discursivas. Perfeito? Não tem prova oral, ok, tranquilo. Eu gosto de prova oral, mas para um concurso pequeno assim é até bom não ter mesmo. E a prova de títulos vale apenas 10 pontos e é bem equilibrada. Olha só, aí quando você olha um edital, você acaba sacando o perfil de candidato que o examinador quer naquele concurso. Olha o perfil que o examinador quer aqui. Ele quer alguém que consiga estabelecer um ritmo constante de estudos até agosto, porque ele deu aí quase, agosto ali, mês 8, ele deu ali mais de 4 meses para você estudar. Ele quer alguém que não tenha muita titulação, porque ele não deu importância para isso, ou seja, e também não exige prática jurídica. Ou seja, o que esse edital quer é um estudante de verdade. Ele não quer um profissional já experiente, ele não quer alguém que já é pronto hoje. Ele quer alguém que tenha disciplina para estar pronto lá em agosto e dezembro, tá? Esse é o recado muito claro que esse edital passa. Então, se você acha que não está preparado hoje, sinceramente eu acho que esse é o edital para você, porque você tem chance de se preparar e ficar dentro do número de vagas aqui. Perfeito? A prova Fundep é o que eu chamo de prova justa, tá? A prova CESP, que é a nossa principal referência, ali é CESP e FCC para advocacia pública, a CESP, por vezes, é uma prova um pouco injusta, tá? Cobra algumas questões bem duvidosas, algumas redações maliciosas dentro dos enunciados. Fundep não costuma fazer isso. Fundep costuma trazer questões simples e, muito comumente, traz questões problemas, sabe? Vai falar ali de servidor público, ele trata, o João, que é servidor público há 5 anos, pediu determinada licença e ele quer que você saiba se essa licença é prevista na legislação municipal ou não. Sabe assim? Ele traz uma questão problema para você. É bem legal essas provas da Fundep. Elas não costumam ser provas problemáticas, não costumam anular muitas questões, justamente porque eles fazem as questões bem redondinhas, vamos dizer assim. E aproximadamente 70%, aqui eu reconheço que eu não fiz uma ampla pesquisa para chegar nesse número de 70%, tá? É um número um pouco intuitivo das questões que eu já fiz da Fundep, ou seja, é mais da metade. É a maioria das questões, é pura e simples legislação e muita Constituição Federal, tá? Recomendo fortemente que você releia a Constituição Federal toda. Encontrei muitas questões da Fundep em disciplinas diversas, não só em direito constitucional, que cobra a Constituição Federal, a letra fria da Constituição. Perfeito? Vamos ver o conteúdo programático. E aqui no conteúdo programático é onde eu tiro o chapéu para o examinador, ele fez exatamente o que se deve cobrar em uma prova de advocacia pública. Se eu, assim, e aí eu falo com toda humildade, mas se eu fosse examinador e fosse fazer um edital para a advocacia pública, provavelmente eu traria este mesmo conteúdo programático aqui. Olha o que ele fez. Ele deu um peso maior para as 4 disciplinas centrais da advocacia pública, e aí, quando você soma, você já vê que 60% da prova está aqui, está no que é importante de verdade, no que você usa na sua prática profissional como advogado público, que é constitucional, administrativo, processo civil e tributário. E aí ele colocou financeiro junto com tributário, o que está justo também, financeiro é muito importante para a advocacia pública. Aqui você já tem 60% das questões, aqui é onde você não pode ir mal, tá? O que você precisa fazer nessas 4 disciplinas? Você precisa de um bom material de estudo aqui, tá? De preferência que você já tenha uma base formada antes do edital e agora você precisa rever tudo, inclusive fazendo muitas questões. Perfeito? Tem o que o edital chamou, em uma parte ele chamou de legislação municipal, depois ele chamou de legislação especial. Mas é basicamente as leis municipais que são relevantes. Aqui nós temos muitas leis que são ligadas ali ao direito tributário e ao direito administrativo, sabe? A lei de carreira dos servidores, leis dos tributos municipais, enfim, não é nada que você não encontre normalmente em concursos de PGM, mais uma vez mandou bem o examinador aqui. E direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil e direito urbanístico e ambiental. E aí você presta atenção em um detalhe aqui. São só 10 questões de cada uma dessas disciplinas,
tá? 10 questões é um número menor que 15, claro, mas não é um número negligenciável, tá? Você também precisa estudar essas disciplinas. Urbanístico e ambiental, o edital não é grande, tá? Embora o urbanístico ele tenha colocado umas leis bem grandes lá, essas leis não costumam ser tão difíceis de estudar e você consegue encontrar em sinopses e resumos bons apanhados dessa legislação. Trabalho e processo do trabalho também não costuma ser um grande problema porque o nível cobrado em provas de advocacia pública é um nível relativamente baixo para trabalho e processo do trabalho. Perfeito? E agora, para fechar essa nossa análise, vou reforçar algo que eu já disse antes. Essa prova é obrigatória para quem é aluno do nosso extensivo. Se você é aluno do nosso extensivo da turma 1, quando chegar no dia 10 de agosto e você já estiver ali fazendo o módulo 2, você já vai ter visto algo em torno de 75%, talvez até 80% deste edital, tá? Ou seja, você já vai ter plenas condições de fazer uma grande prova aqui, tá? Ainda que você não se sinta qualificado hoje. E a turma 2 do nosso curso extensivo, que começa agora no dia 1º de abril, você já vai ter chegado encerrando o módulo 1 quando tivermos essa prova, ou seja, você já vai ter visto ali aproximadamente 60% desse conteúdo programático. Ou seja, mais uma vez, você já tem condições de estar no jogo aqui, perfeito? Por isso, recomendo fortemente que, se você é nosso aluno, faça essa prova. Perfeito? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e vamos juntos.